eu conheci em 82. No ano de 82 foi quando ela me trouxe para fazer teatro. E aí eu comecei a ter relações de amizade com ela e cheguei a conhecer a família, os filhos e o pai, claro, o Major Palito. E aí eu passei a conhecer essa figura que, desde o primeiro momento que eu conheci, que meus olhos tocaram, junto também tocou o coração. Foi no ano de 93, quando eu consegui fazer alguns cursos do Festival de Inverno, consegui entrar no primeiro espetáculo aqui no teatro. Nesse espetáculo infantil, como a Folhazinha não mora mais aqui, a filha do Major Palito, Lucinha Cabral, fazia um personagem. Então, e o neto dele também, André Canuto, fazia o Saci Pererê. Então foi o primeiro contato com ele, foi num evento que a gente fazia muito desfiles, perto do Festival de Inverno acontecia, a gente fazia uns cortejos pela cidade, todos os artistas juntos, e quando a gente chegou, tava aquela figura pitoresca, diferente, né? Era um palhaço muito próprio, características muito próprias, tinha uma graciosidade, tinha uma ingenuidade, apesar da idade do Major, ele era uma criança, um brincante. Então assim, aquela língua para fora, aquela maquiagem, aquela boneca, tudo isso dava uma magia, uma coisa diferente. Porque o palhaço, ele causa essa dubiedade, né? Algumas pessoas, crianças, têm medo, outras têm um fascínio. Eu ficava naquele intermezzo ali, não sabia se eu achava lindo, não sabia até que ponto aquilo me confrontava, porque eu tinha vontade de fazer aquilo. Eu não consegui ser palhaço, não consegui fazer um clown, assim, tirar um clown. Tentei várias vezes, mas assim, aquilo me encantava ainda mais por saber o quão difícil era criar um personagem e manter esse personagem. Naquele momento já era uma figura bem conhecida, inclusive tinha uma história muito forte com o circo, né? Tinha sido um dos primeiros palhaços a fazer circo em Campina Grande, tinha conhecido Lúcia Cabral, filha dele, e a gente então começou a fazer teatro, e nesse fazer teatro a gente então precisava de um personagem para um espetáculo, e aí a gente pensou em Major Palito, porque era um espetáculo de cordel e que na introdução do espetáculo precisava de um feirante, de uma pessoa que pudesse falar de cordel de forma cantada e fazer a introdução do espetáculo. Então a gente terminou trazendo o Major Palito para ser tipo essa figura, e a gente caracterizou ele como palhaço, que ele já fazia o palhaço, claro, e ele então veio para o espetáculo da gente fazer essa introdução, né? Como se fosse um circo que ia ser instalado numa cidadezinha, perto de uma feira, tá? E aí então ele foi convidado, então foi o meu primeiro contato com ele, foi essa primeira experiência de dividir com ele, inclusive o palco, o fazer o teatro. E a partir daí, então, eu comecei a perceber também, né, eu acho que isso é importante registrar, perceber o quanto o Major Palito era um arquivo, era uma biografia humana, assim, da história cultural, tanto de Campina Grande quanto do próprio circo nessa região. Porque ele desde cedo, e a Lucinha contava muito isso, as filhas contavam muito isso, que ele, primeira fugida de casa criança foi para seguir um circo. Então, a partir daí, eu passei a ter um contato direto com o Major Palito e perceber, de fato, que mais do que um ator de teatro, ele era, de fato, um palhaço já consagrado, tinha um tempo de circo muito forte. Então, foi a partir daí que a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer também, enquanto produção cultural, que pudesse aproveitar já esses elementos que já estavam em Major Palito, que, de fato, estavam adormecidos, porque, pela própria tradição da cidade, de Campina Grande, a gente não tem, né, a vocação dessa coisa do circo. Pois é. Por que menor? Que a arte é menor e dentro da arte o circo é menor. Eu acho que quem acha que a arte é menor é quem é menor. Eu, como artista campinense, acho também alguns vão se identificar comigo, a gente tem que ser muito autodidata, tem que correr muito atrás, ler bastante, porque na época que eu comecei, em 82, não tinha nem o curso de teatro em João Pessoa, na UFPB. Só tinha em Recife. Eu queria fazer teatro, mas não tinha condições financeiras. Então a gente encontrava caminhos. E o Festival do Inverno, eu particularmente, sinto como um grande apoiador, né? Pena que era eventual. Infelizmente, a gente
eu acho que ainda padece hoje de eventos só na cidade. Falta essa política permanente. Essa cidade insiste em fazer só eventualmente. Então, quando essas leis surgem, elas surgem assim para deixar o artista menos órfão. Né? Os editais, quando eles surgem, eles têm a função de colaborar para que a produção artística aconteça de fato, né? Que ela possa atingir um grande número de pessoas, que ela saia da periferia, que ela saia dos bairros e venha para o centro. A trupe do Major Palito, eles tiveram um projeto aprovado pelo FIC, que foi o Fundo Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, que é do governo do estado. E através desse projeto eles conseguiram fazer a renovação de todos os figurinos. Fantástico, né? Deixa de ser um trabalho feito, digamos assim, por uma urgência de não ter dinheiro para comprar, e pode comprar um tecido melhor, pode comprar um acessório, uma maquiagem melhor. Quer dizer, tudo isso começa a ser feito. No começo a gente fazia as bocas do palhaço, pintava tudo com pasta d'água. A pasta d'água, ela, além de ser ruim de tirar, sabe? Ela não é feita para isso, ela é feita para assaduras, para outra coisa, né? A função dela é mais medicinal. Tudo bem, limpar a pele fica ótimo, mas assim, era uma coisa que rapidamente, com o suor que o palhaço pula, brinca, então aquilo vai escorrendo, vai saindo. Hoje em dia tem maquiagem própria, então a lei ela vem para proporcionar a gente comprar esse material e conseguir investir. A proposta do FIC, do FIC, 2 vezes, foram 2 editais seguidos, um ano e depois no outro ano a gente repetiu a ação, ampliando ela, e esses 2 projetos eu escrevi junto com Lucinha. Então Lucinha era eu e Lucinha, ela e comigo, é a gente que escrevemos, que a gente que montou a proposta e enviamos. Então Lucinha era de fato o elemento aglutinador que unia a família. Era um dos mastros do circo. Quando eu conheci Major Palito, ele era o mastro principal daquele circo, daquela trupe, mas aí eu comecei a perceber que Lúcia Cabral, com o tempo, desde então, mas com o tempo ela foi se tornando, pela minha percepção, um mastro muito importante para aquela trupe. Organizava os filhos, organizava os figurinos, organizava as apresentações, organizava os cachês, então ela tinha essa coisa de organizar tudo. A importância de Lucinha é porque ela, digamos assim, ela foi a maestrina, ela conseguiu conduzir não só a carreira dela, enquanto grande atriz que ela era, mas também fazer com que as pessoas vissem o trabalho do pai. Porque valorizar, quem via valorizava, não tinha como você ver o Major Palito e ficar indiferente, né? Então quem conhecesse o trabalho dele se admirava. Então ele participou de muitas campanhas na prefeitura, do governo do estado. Ele foi aquela figura dele, ilustrou muitas revistas de arte e cultura, uma revista de aviação sobre o turismo em Campina Grande, então estava lá o Major Palito, cartões postais feitos pelo governo do estado, Legislativa Cultura, estava lá a foto do Major Palito. Então o Major Palito era e continua sendo para a gente ainda um ícone, né, dentro dessa movimentação artístico-cultural. Sou uma palhaça muito animada, mas eu tenho um defeito. Sou muito encabulada. Na tapa é meu nome! Palhaço de profissão! Se não me der uma tapa, eu não funciono não! O meu nome é Pimentinha. Eu sou muito namoradeira. De todas as palhaças, eu sou a mais beijoqueira. Dá um beijinho. Eu sou o palhaço pirilampo. Eu sou muito preguiçoso e odeio trampo.
Bem, na família da gente, no grupo da gente, eu acho que não tem uma data assim que diga: eita, a partir de agora vamos trabalhar com circo, vamos ser palhaço. A gente já nasce sendo empurrado para o meio, né? O mais antigo que eu lembro é quando eu tinha 2 anos, que eu lembro assim, por fotos, aí eu recordo de algumas coisas, que foi quando eu comecei a fazer teatro com minha mãe, que é a Lucinha, né? Mas a partir daí, desde que eu me entendo de gente, que eu já sou palhaça. Quando eu tinha 13 anos, na década de 70, eu e minha irmã, nessa época o Major Palito ainda não estava com a gente. Ele já era palhaço de rua, mas não trabalhava com a gente. A gente se apresentava teatro amador nos colégios das freiras, nas datas comemorativas. A gente ia e fazia esquete de teatro. E meu interesse partiu daí. Assim, meio que eu era muito tímida, uma criança muito tímida. E minha irmã, como ela fazia teatro, ela disse: você vai fazer, foi quase que espontaneamente, não. Ela disse: você vai fazer teatro comigo, que eu não tenho nenhuma parceira. Com ele, assim, eu comecei a trabalhar com o Major Palito em 95, com meu pai em 95. Porque antes eu comecei esse trabalho com minha irmã, amador nos colégios de freira, e aí eu casei, deixei o teatro de banda um pouquinho, fui embora para o Ceará. Quando eu voltei em 95, nós começamos realmente a trabalhar juntos. Major Palito já estava, quando eu cheguei, já estava formada a companhia de teatro Mambembe, dele, a trupe dele, e eu apenas me integrei com meus filhos. Inclusive foi nesse palco minha estreia de volta na companhia de teatro Mambembe. O interesse já nasceu desde a primeira vez que eu entendi na minha vida o que era palhaço, né? Toda a minha família inteira, todos eram palhaços, então a gente de qualquer forma se incentivava só em ver eles trabalhando, e a gente de pequenininho ia vendo eles trabalhando, ia dando vontade, e a gente ia se inserindo aos poucos, e quando via todo mundo já tinha virado palhaço. Comecei a fazer, minha tia assim, sempre me levava assim para fazer palhaço, sempre para fazer assim figuração. Ela até no começo dizia assim: eu acho que esse menino não vai dar certo para ser palhaço, não. Era de forma colaborativa. Eles faziam, ele e a minha avó, mais a minha avó, eles faziam lá, né, tiravam as ideias, colocavam no papel, chegava pra gente e dizia assim, é assado e é cozinhado. O que é que nós vamos fazer agora? A Currara, o marido deixou a mulher por causa de uma jumenta, que era uma comédia bem escrachada. Apresentamos inclusive nesse palco por 2, 3 vezes. E sempre a gente fazia nas praças, na rua, na feira, uma montagem, uma colagem de esquetes, várias esquetes, mais ou menos uns 40, 50 minutos de espetáculo. A gente fazia um roteiro do que ia ser feito naquela apresentação, que esquetes a gente ia apresentar, como isso que eu trabalho. E aí, figurino, adereço cênico, tudo por nossa conta, a gente montava uma oficinão em casa e todo mundo participava, inclusive Major Palito, e Lucinha era a orientadora do trabalho. Bem, geralmente as ideias surgiam de Lucinha, né? Ela trazia o roteiro, trazia o texto, e do texto a gente não seguia quase nada, mas ela trazia o texto e a gente se juntava e ia fazendo. Vamos ensaiar, às vezes a gente até decorava o texto, mas ao decorrer dos ensaios as coisas iam se modificando. Lucinha é a cabeça, mas aí vovô vinha com a experiência dele, que ele tinha uma experiência maior do que a nossa, lógico. Principalmente a gente que era mais novo que estava, então a gente não sabia, na verdade, né, o histórico daquele esquete. Então ele sempre primava que a gente fizesse as esquetes do jeito que elas eram feitas no passado. Então, de qualquer forma, ele era o diretor da gente, porque se a gente saísse de uma risca, ele dizia: não, porque antigamente não era assim, sabe? Mas é como se ele fosse realmente o nosso diretor também, só que ele tia Lucinha estava mais à frente do que ele. Para mim, ele sempre será um ícone de Campina Grande, e o legado que ele deixou, acho que era realmente o amor que ele tinha de acordar cedo, de ir para a rua, que tivesse cachê, que não tivesse. Ele tinha o prazer realmente de mostrar a alegria para as crianças e, de qualquer forma, resgatar a cultura circense, né, que infelizmente hoje em dia a gente não vê. Bem, na área do circo campinense, eu não sei te dizer, mas
para o grupo da gente, assim, foi uma perda muito grande, né? Porque por mais que a gente dissesse assim, que a gente diz assim, Lucinha era a cabeça, ela que enfrentava, ela que dava a cara a tapa, ela que ia correr atrás dos trabalhos, mas o vô era o ícone da gente, né? Ele foi que trouxe tudo, ele é a base, ele era a base da gente. Então, com a perda dele, por mais que a gente conversasse horrores, filmasse várias coisas com ele, mas a gente ainda sente que faltou alguma coisa ele passar para a gente. Agora, para mim e para minhas duas irmãs, realmente para a gente é um prazer imenso fazer esse circo-teatro. Como eu estava dizendo a mim, qualquer lugar que você chamar, feira, universidade, colégio, qualquer lugar que você chamar, para a gente não precisa ter o plano de roda. A gente está lá com o maior prazer. O legado que ele deixou para mim, a meu ver, é esse amor pelo que eu faço, pelo que ele me ensinou. Muda porque quando um artista desse morre, por mais que fique a lembrança, fica mais cinza o mundo. Os figurinos que ele usava, a sua alegria, dava mais cor por onde ele passava. A sua filha coloria mais esse mundo. Entende? E sem eles, e do jeito que nós estamos agora, está muito cinza, eles fazem muita falta. O acordeon do André faz falta, porque ele está morando fora do Brasil. E a gente sabe porque as pessoas saem do Brasil. O circo fica menos colorido. Esse nosso circo fica menos colorido, aparece menos os palhaços e surgem mais as feras. E para mim, enquanto artista, importa mais a alegria e a presença do palhaço do que o domador chicoteando o leão. Oh,